WhatsApp, eu corri pro iFood para ver, porque eu achava que era montagem, gente. Eu não acreditei que aquilo eu fosse fiz a mesma real, coisa, não. Mari. Eu fui direto pro aplicativo para Meu conferir Deus, se era e eu já verdade ou tratei de não. desinstalar. Mário, o iFood, segundo quem entende aí do assunto, diz que eles têm 70% do mercado. É porque foi o primeiro, inclusive. De né? aplicativos de entrega. Foi o primeiro. É brasileiro. É quem explora melhor o marketing. Isso. Teve investimentos vultuosos de grupos Estrangeiros. estrangeiros. Depois, isso. Eles trabalham muito bem. Agora, o que aconteceu ontem é muito grave. Isso. Ele é muito grave. E se a versão do iFood for a verdadeira, de que uma empresa terceirizada que presta serviço para o iFood, Um funcionário e que da um empresa. funcionário dessa empresa terceirizada que tem acesso aos algoritmos do aplicativo de entrega, mexer para causar aquilo que causou, esse cara tem que ser preso imediatamente. A empresa violenta. O aplicativo nega, Bruno, que teve Invasão, né? violação Dos dados. de dados. Apesar de eu ter visto algumas pessoas comentarem em grupos, não vi nada concreto de pessoas que tiveram compras aprovadas no cartão por causa da violação. E aí, a própria empresa não confirma, mas há informações de que seria um funcionário desses de grupo de extrema-direita que teria feito aquilo, porque usou o nome Marielle, Lula ladrão, etc. Enfim. E há, sim, inclusive, pessoas ligadas à empresa dizendo que era um funcionário terceirizado que era de extrema-direita. Agora expõe uma fragilidade impressionante, e que agora qualquer empresa de aplicativo vai ter que fazer um pente fino em quem vai prestar serviço. É o maior aplicativo, isso a gente demorou a confirmar, porque a gente achava que era montagem, como a Mariana disse. Não aconteceu só em Natal, em João Pessoa, onde o Blog BG está, também aconteceu, em algumas cidades de São Paulo e várias cidades do Brasil. Foi assustador. É grave o que a gente assistiu. O iFood disse que foi apenas 6%, né, dos restaurantes que são cadastrados, mas mesmo assim atingiu o Brasil inteiro, e eu vi muitas reclamações, BG, de pessoas que fizeram o pedido e depois não conseguiram contestar esse pedido, e até agora não receberam o pedido e provavelmente não irão receber o ressarcimento. Provavelmente vão, E Mari. aí é outra situação muito grave. Eu não sei porque, já que estão fazendo até o Rodrigo Jorge vai estar aqui, a gente pode tirar essa Ele dúvida. não deu para ver. Não deu para vir, não? Porque seria uma ótima entrevista para ele tirar algumas dúvidas. Porque como vai se passar por um processo de reformulação, ou já se passou por um processo de reformulação, obviamente, porque por mais que o iFood diga que não houve uma invasão, mas foi uma invasão. Embora tenha sido uma terceirizada, foi confirmado que foi de uma terceirizada, foi de um funcionário. Só não sabemos se é de extrema direita ou não. Agora, precisa também identificar quem é esse funcionário, porque ele cometeu um crime, acima de tudo. Já foi identificado. Uma apologia ao crime ele fez. Já foi identificado. Mari. E o senhor Burger, que está aqui o perfil do nosso YouTube, disse que o restaurante dele teve também um nome alterado. Não foi só o restaurante dele. Vários. A primeira mensagem que nós recebemos no blog do BG foi de um dono de um restaurante. Desesperado. Porque tinha entregas a fazer e isso aí deu um bug. Agora o iFood, Mariana, todos os clientes que teve algum prejuízo serão ressarcidos. Eu tenho certeza disso. Não tenha dúvida. Isso. Porque isso é uma política hoje normal. E o prejuízo do iFood nessa brincadeira não será pequeno. E dos Imenso. comerciantes, Não será principalmente, Até né, pela Bruno? questão da insegurança. Que Isso. eu estou falando, eu mesmo, assim que eu vi, eu já desinstalei o aplicativo, porque eu não acredito nessa. Não, nenhum dado foi vazado, eu não acredito. Mari. Mesmo o iFood se posicionando oficialmente, falando disso, eu não acredito que não tenha tido acesso a nenhum dado meu, não. Porque ou do usuário. O que o iFood diz, inclusive, ele já havia se manifestado numa crise que houve em 2020, em relação a um outro problema, que o banco de dados relativo a pagamentos não fica armazenado no iFood. Cada compra que o usuário vai fazer, esses dados estão armazenados no aparelho em que o aplicativo está instalado. Então, quando você vai passar a compra, ela passa com os dados que estão gravados no seu aparelho. Então, para isso, o invasor precisaria ter acesso ao seu aparelho para conseguir ter acesso a esses dados. Eu não sei se teria, já que tem... Não, Mário, o que eu estou dizendo é que o iFood explicou isso. Eu vi a nota do iFood. Então, por isso que... E aí eu conversei com algumas pessoas da área de tecnologia que confirmam inclusive, essa versão. De que em outros serviços, como por exemplo a Netflix, não. No caso da Netflix, você deixa lá os dados cadastrados no servidor da Netflix. É diferente, por exemplo, do iFood.
Porque você só paga de acordo com o uso. No caso da Netflix, não, é uma compra recorrente. O Leonardo está dizendo aqui, está aqui o perfil dele, com o rosto, com tudo, que ele e a esposa tiveram os cartões clonados, né? Eu tenho um relato de uma amiga, Ana Patrícia, você conhece, Mari, que disse que ela também relatou que teve o cartão dela clonado. Sim. E passaram algumas compras durante esse período de bug. E aí fica, de fato, essa dúvida. E o maior problema do iFood, Bruno, na minha opinião, é em relação à confiança. O número de pessoas, e massificou-se aquela mensagem de as pessoas descadastrarem a sua forma de pagamento do cartão de crédito, porque ficaram com medo. Bruno, eu não acredito que o iFood se daria o trabalho de fazer uma explicação mentirosa. Eu também acho. Porque essas coisas, a verdade vem. E aí seria um prejuízo incalculável se a empresa estiver mentindo, não é? Se o Leonardo está dizendo que teve o cartão clonado. A Ana Patrícia também. O Leonardo, Bruno, o Leonardo, seu cartão foi clonado ontem à noite, enquanto houve o bug lá do iFood. Primeiro ponto. Segundo ponto, se teve clonagem ontem à noite, e se comprovar isso, já começa a perder força essa questão que um funcionário de uma terceirizada teria invadido o sistema. Esse funcionário ele teria invadido o sistema para roubar dados? Pronto. Porque era um dos temores que logo foi alcançado por todos, de que a Lei Geral de Proteção de Dados estaria sendo desrespeitada. Isso. E que o iFood, alguém estaria roubando os dados dos clientes do iFood. É o primeiro ponto. Não se tem comprovação, a gente já 12h27, não se tem comprovação disso de ontem para hoje. Isso. Não se tem. Até porque teria sido massificado. A primeira coisa que um cara que invade teria feito é baixar o banco de dados com esses números de cartão e senhas e tal. O Leonardo está dizendo que foi o mês passado, não foi ontem. Não foi ontem. E o segundo ponto é que eu fiquei impressionado, já vinha algumas pessoas reclamando, alguns restaurantes e lanchonetes, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de donos de restaurantes e lanchonetes, restaurantes grandes, que foram ao perfil do blog do BG ontem de noite, reclamar do iFood, como ele vem tratando e como ele vem atuando junto aos fornecedores, junto aos prestadores de serviço. Diz que o sistema vem péssimo e os donos de equipamentos, de alimentos e bebidas, vêm reclamando muito da plataforma, muito. E ontem são vários donos de restaurante metendo cacete, literalmente. Que aí abre a porta para outras questões, né, Bruno? Que aí são reclamações em relação à prestação do serviço por parte do iFood. Exatamente. Mas aqui, obviamente que eu não tenho procuração para defender o iFood. Mas o que a empresa diz, como o Bruno frisou, acho difícil que ela traria uma nota com uma informação sendo divergente disso numa totalidade. E outra, se alguém invade um banco de dados com o objetivo de roubar esses dados, a primeira coisa que a pessoa fez deve ter sido baixar esses dados. Então, o fato de terem descadastrado ou não iria resolver o problema. E outra, muito provavelmente teríamos tido um número gigantesco de relatos de pessoas com cartões clonados, o que não aconteceu. Agora, não tenha dúvida que, como o brasileiro não perde viagem, alguns espertalhões aproveitaram o bug do iPhone para tentar se dar bem. Por exemplo, o Edjane aqui está dizendo que é comerciante e vende pelo iFood e recebeu um pedido ontem gigante. Uma quantidade gigante de um produto. Ele desconfiou e cancelou. E fechou o sistema. Fez certíssimo. Igual a ele, várias outras pessoas devem ter tido esse problema, né? Vamos falar aqui da nossa loja Serralheria, gente. Vamos falar da Patrícios Metais. Promoção da tinta spray. Orb Spray, preta ou branca, só R$10,75. Fechadura de porta de correr, 3F, R$47. Rebitador manual Worker, R$39,93. Ofertas desta semana da Patrícios Metais. Você faz seu pedido, gente, na Patrícios Metais, acima de R$100, eles entregam grátis em Natal e Grande Natal. Salva o telefone da Patrícios Metais, gente, 8701-2935. 8701-2935. Fala aqui do Lesami. É assim, Mariana? Lesami. Esse apartamento invocado da Moura do B, com a concepção do Open Concept, gente, o conceito, né? São plantas com 2 ou 3 quartos, sendo uma suíte, e é tudo integrado, né? Open Concept, sala, cozinha, varanda gourmet, para você receber e ter um apartamento para aproveitar mais, né? Com aquela varanda gourmet excelente. Será entregue com 17 itens de lazer equipados e imobiliados. Fica na Avenida Mintas Barros. Marque, faça sua visita no stand de vendas ou ligue para 4020 3538, 4020 3538. Deixa eu falar também desse novo anunciante aqui. Power Up, Mariana, é bom. Mariana, se você tiver mais ou menos assim, quiser dar uma acelerada, Bruno, se você quiser dar uma acelerada, compre o Power Up. Um estimulante, um energético. Chegou o Power Up, o energético que está conquistando o Nordeste.
refrescante, estimulante e com sabor delicioso. Comprei, Mariana. Beba Power Up, o energético que acelera a sua vida, à venda nos principais redes de supermercado, viu? Power Up é estrutura. Um abraço para Eduardo aí. O Alexandre Benício, um abraço. Gente, nós temos 900 pessoas nos assistindo quase. 168 joinha. Bora no joinha aí, papai. Bora lá. Bota o dedo aí no BG, Bota o dedo em Bruno Araújo. Que isso? O pessoal gosta de botar mal o dedo em você do que em mim. Há controvérsia, viu? Não, você viu a eleição aqui no chat. Mas aí é um motivo específico. No geral, é você quem chama a atenção e atrai todas as do que é o as programa, atenções. né? Exato, exato. Olha, Mariana, o Ministério Público de Minas Gerais vai ter a primeira reunião hoje à tarde, junto com deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e com a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia e também do Ministério Público e também com presença do Conselho Nacional de Justiça para investigar a morte dos 26 bandidos na zona rural da cidade de Varginha, que aconteceu no último domingo. Não é isso, Mariana? Qual é o papel do Ministério Público, hein? Eu me pergunto. É defender a sociedade e os bandidos. A lei, né? Hein? Defender a lei. E aí, Bruno? Não, defender a lei. O Ministério Público, para ingressar com alguma coisa nesse sentido, Bruno, possivelmente pode ter recebido alguma informação. E eu gostei da postura dos outros envolvidos, da Comissão de Direitos Humanos e as demais, que disseram de forma muito clara: antes de tomar qualquer partido, vamos avaliar os fatos que estão sendo trazidos. Justamente para não incorrer no erro, Bruno, de santificar quem estava cometendo o crime. Então, antes de qualquer juízo de valor sobre isso, vamos esperar para ver o que de fato vai ser trazido, porque até segunda ordem, o que aconteceu foi, a polícia atuou e num confronto os bandidos morreram. Ponto. Eu vi o pronunciamento do Romeu Zema, dizendo que foi uma operação da Polícia de Minas Gerais junto com o BOPE, né, em combate ao que a gente já conhece hoje como Novo Cangaço. Que são aquelas quadrilhas que são muito violentas. Que são muito bem organizadas e muito violentas, Isso. que já atuaram em alguns interiores lá de Minas Gerais. Inclusive e de São aquele Paulo assalto também. que chamava-se de cinematográfico, Araçatuba? No interior de São Paulo, né? Aquela cidadezinha no interior de São Paulo. E aí, se foi uma operação organizada com a Polícia de Minas Gerais, juntamente com o BOPE, eu acredito que eles já vinham fazendo o mapeamento dessas pessoas. Sim. E já foram preparados para esse combate. E acredito que eles atuaram